criatura observava em silêncio, analisando cada movimento de U. Os diagramas dos 13 palácios eram comuns, banais aos seus olhos. Mas então, o diagrama do ancestral Tao manifestou-se a partir do relâmpago da ordem natural. A eletricidade não era simples força. Ela revelava 13 leis supremas do relâmpago. Relâmpago brilhante do fogo mágico. Relâmpago arcano. Relâmpago profundo da água elemental. Relâmpago do vazio da tempestade cortante. Relâmpago do caos ancestral. Verdadeiro da criação. Relâmpago da montanha e outras leis que o mundo já não lembrava. O velho taoísta sorriu estranhamente. O sorriso não era alegria, era aceitação no instante. Seu semblante tornou-se abatido. Ele cruzou o ar e atacou. O abismo das 19 harmonias surpreende as eras. Os 5 agregados destroem o céu e a terra. As 4 feras lamentam a passagem do tempo. Cada habilidade divina era infinitamente aterrorizante. Cada uma emanava a luz eterna do Tao, todas imbuídas de verdades imutáveis. Toda a extensão do céu e da terra mergulhou no caos. Montanhas desmoronaram, rios secaram, a paisagem foi reduzida a vestígios sem nome. O tempo interrompeu-se por si mesmo. Recusou-se a enxergar o que ocorria. Com o passo da Blue e o velho atravessaram as últimas camadas. O espaço deixou de ser referência. A distância deixou de existir. Eles passaram a lutar no desconhecido da percepção do sistema.
no coração de um palácio celestial erguido, de pura luz normativa, onde cada coluna sustenta não pedra, mas significado. Quatro presenças manifestam-se ao mesmo tempo, não como corpos que chegam, mas como decisões ontológicas que rasgam o campo antes mesmo de serem percebidas. O ar torna-se denso de intenção, e o espaço, incapaz de sustentar tanta convergência, começa a rever seus próprios limites. O caçador avança primeiro não com lâminas ou punhos, mas com a culpa condensada em forma de lei interior, projetando certezas falsas que se infiltram na percepção, como memórias que nunca existiram, fazendo do próprio julgamento uma arma que acusa, pese e tenta fixar o destino antes que qualquer movimento seja completado. O velho taoísta ergue o braço em resposta imediata. O relâmpago da ordem natural desce como sentença irrevogável, trazendo consigo diagramas ancestrais e leis supremas do trovão que não buscam destruir, mas corrigir a força aquilo que ousa permanecer fora do alinhamento cósmico, atravessando o palácio como se jade símbolos e história fossem apenas pergaminhos frágeis. O cadáver do mal absoluto força seus 19 abismos a pulsarem novamente, arrastando um corpo refinado pela negação contínua dos céus, fazendo com que cada batida de sua existência apodreça o espaço ao redor, enquanto o tempo hesita, incapaz de decidir se deve avançar ou se retirar diante de tamanha violação estrutural. A quarta presença não se anuncia com voz ou gesto, pois ela sustenta o colapso em silêncio, funcionando como o eixo que mantém o erro coeso, pilar que permite que a destruição permaneça organizada o suficiente para continuar existindo, mesmo quando todas as outras forças já começaram a se devorar mutuamente. Extremas colidem no mesmo instante, sem sequência, sem hierarquia, sem qualquer concessão à ordem narrativa. E o ataque perfeito, nascido da simultaneidade absoluta, transforma o palácio celestial em um campo onde a própria luz é forçada. O lembrar que também é transitória, traçando colunas, desfazendo símbolos e expondo a fragilidade de tudo aquilo que acreditava ser eterno. Permanece no centro dessa convergência, não como resistência ou desafio, mas como referência estável, enquanto ilusões tentam fixar sua identidade. O pecado busca nomear uma falha inexistente, o relâmpago tenta medi-lo segundo leis antigas, e os abismos
mesmos tentam resolvê-lo como se fosse apenas mais um erro reciclável. Nada encontra ancoragem, pois extremos levados ao limite não se somam nem se fortalecem, mas se anulam mutuamente, transformando a convergência em ruído e revelando que o excesso de poder, quando desprovido de centro, colapsa sob o próprio peso da ambição. W ergue a mão, não em gesto de aniquilação, mas de contenção. Estabiliza no campo como se o próprio erro tivesse sido temporariamente abandono. Mas existir adiando o fio, empurrando o conflito para camadas ainda mais profundas, onde nem o sistema ousa observar. A batalha não termina ali. Ela apenas abandona a superfície do confronto, afunda além da luz e prepara o terreno para um sacrifício que ainda não foi pronunciado. Quando a convergência falha e o excesso se anula, a batalha abandona qualquer palco reconhecível e atravessa as últimas camadas, onde espaço, tempo e causalidade ainda fingiam ter autoridade. O avança sem deslocamento real, pois cada passo já não pertence ao rio do tempo, mas ao eixo silencioso, onde os instantes são apenas possibilidades não aceitas pela corrente primordial. A presença do velho taoísta ressurge como um erro persistente, e suas leis do relâmpago já não descem como julgamento, mas como tentativa desesperada de pôr forma ao que não pode mais ser medido. O trovão ecoa sem som, e a eletricidade percorre conceitos, não matéria, tentando reencontrar um mundo que já foi deixado para trás. O caçador não ataca com golpes visíveis, ele infiltra culpa, expectativa e memória, buscando um ponto onde a intenção de possa hesitar. Ilusões não se projetam como imagens, mas como certezas internas que tentam convencer o espírito de que ainda existe algo a perder, algo a lamentar, algo a carregar. Mas caminha entre essas
essas tentativas como quem atravessa a neblina sem nome, pois sua presença não se ancora em arrependimento nem em desejo. Onde o pecado procura peso, encontra vazio. Onde a ilusão busca forma, encontra apenas continuidade imóvel. O cadáver do mal absoluto estremece. Seus 19 abismos já não colidem externamente, mas implodem em ciclos internos, corroendo a si mesmos. Cada abismo tenta consumir o próximo, numa cadeia de autodestruição que apenas prolonga sua existência fragmentada. Ainda vivo, ainda consciente, ele não compreende porque continua resistindo quando tudo que o sustentava já foi negado. O combate torna-se uma troca de estados, não de golpes, ataques não buscam ferir o corpo, mas deslocar o centro, defesas não bloqueiam impactos, mas recusam significado. O desconhecido ao redor reage como um mar imóvel, absorvendo excesso sem devolver resposta. Observa a distância e se recusa a intervir. Ele continua existindo, mas já não ousa fluir ali. Cada segundo permanece suspenso, intacto, aguardando permissão para seguir adiante. E o velho taoísta troca um único olhar, inexistente, incontáveis eras deixam de importar. O sistema não vê, as leis não registram. O confronto ocorre onde apenas erros finais sobrevivem. Kramanam Shunya Kendra Vastananam Nadoshana Bandhananam Kevalas Chichi Pravartananam Kalanadiyachi Kramanam Shunya Kendra Vastananam Nadoshana Bandhananam Kevalas Chichi Pravartananam. Quando a certeza do fim absoluto se instala, já não existe urgência nem esperança, apenas a lucidez cruel de quem compreende que não há fuga possível nem vitória restante. Os inimigos não recuam, não imploram e não negociam, pois o combate deixou de ser uma tentativa de vencer e tornou-se um ato final de afirmação contra aquilo que não pode ser levado. O caçador abandona a ilusão como ferramenta e revela a intenção nua, permitindo que a culpa, o pecado e a crença queimem juntos, não para dominar, mas para consumir a si mesmos. Sua gargalhada ecoa não como o Corão,
mas como escolha consciente de quem prefere desaparecer em desafio do que aceitar a própria insignificância. O velho taoísta rompe suas próprias leis supremas, usando o relâmpago não mais como correção do mundo, mas como combustível para a autodestruição. Diagramas ancestrais se desfazem enquanto a eletricidade se volta para dentro, iluminando por um último instante aquilo que jamais deveria ser visto. O cadáver do mal absoluto implode seus 19 abismos restantes, forçando cada camada a devorar a próxima, até que sua própria existência se transforme em um poço de negação contínua. Ele não busca sobreviver, apenas garantir que nada ao redor permaneça intacto. Eles compreendem que não podem destruir o mestre do templo, mas ainda podem tentar levá-lo consigo. O sacrifício nasce dessa decisão final, não como ritual de redenção, mas como explosão ontológica de desespero lúcido. Riem enquanto queimam, riem enquanto colapsam, riem porque escolheram. O espaço se fecha sobre si mesmo, o tempo se curva até quebrar, as leis deixam de registrar. Nada se move, nada responde. Antahoma Pravartanam, Sarva Bandha Basmikaranam, Namokshanabhaya, Kevala Antasvikaranam. Quando o fim deixa de ser ameaça e se torna certeza consumada, a batalha perde qualquer necessidade de movimento, pois tudo que ainda permanece de pé já compreendeu que não existe mais direção possível, apenas a aceitação lúcida do retorno inevitável. O campo não resiste, não reage, não registra, como se a própria realidade tivesse escolhido fechar os olhos. Os inimigos, despedaçados mas conscientes, sustentam seus últimos instantes não por esperança de vitória, mas por vontade de significar algo antes do apagamento. Cada fragmento de ser, cada resto de intenção, vibra como um eco atrasado de escolhas antigas que finalmente alcançaram seu preço total. O caçador não ri mais por desafio, mas por clareza final, pois compreende que até o pecado, quando levado ao limite, dissolve-se em silêncio. Suas ilusões se desfazem não por força externa, mas por ausência completa de crença restante que possa sustentá-las. O velho taoísta observa suas próprias leis se apagarem, como inscrições lavadas pela chuva do tempo, percebendo que nenhuma correção sobrevive ao centro absoluto. O relâmpago retorna à quietude primordial, deixando apenas luz residual, fraca e serena. O cadáver
deixa de resistir, quando seus últimos abismos colapsam uns sobre os outros. Não em explosão, mas em implosão contínua, até que negar já não seja possível. Ele permanece vivo apenas o suficiente para reconhecer que a origem sempre esteve aguardando. Longe escolhem o sacrifício, não como redenção, mas como gesto final de autonomia, forçando suas existências a queimarem juntas na tentativa de arrastar o mestre do templo consigo. Gargalham não por loucura, mas porque compreenderam tarde demais a vastidão do erro. Não avança, não recua, ele permanece. O sacrifício encontra apenas estabilidade, a aniquilação encontra apenas centro. Pralaya Shanta Avasthanam. Sarvarupanivartanam Nashatrunayuda KevalamulaSmaranam. Nashatrunayuda, Nashatrunayuda, A reencarnação não uma prisão, mas o assoalho silencioso do existir. O substrato que sustenta o ser, enquanto ele ainda não aprendeu a caminhar sozinho. Através das camadas do real, aqueles que tentam quebrá-la à força confundem maturidade com ruptura e liberdade com negação, revelando apenas a pressa infantil de quem não compreendeu o ritmo profundo do Tao. Fala sem elevar a voz e ainda assim o campo inteiro escuta, pois suas palavras não carregam ameaça, mas estrutura. Ele revela que a reencarnação é um presente funcional, não um castigo, um chão provisório que existe até que o ser possa sustentar a si mesmo sem repetir, sem cair, sem temer o retorno.
O Dao deu origem a deu origem a dois. O dois deu origem a três. E o três manifestou todas as coisas. Nesta multiplicação repousa o segredo das transformações. E nela se oculta a diferença entre atravessar a reencarnação e tentar saltar lá antes do tempo. A encarnação entronizada não é fuga, mas culminação. Cegos pelo veneno cognitivo, muitos olharam além do ciclo sem alinhar o coração. E nesse desalinhamento nasceu Dukkha não como punição, mas como campo onde a dissonância se torna audível. Eles não falharam por ousar ver demais, mas por não sustentar aquilo que viram. Então nomeia a força que se manifesta, e ao nomear ele ajusta o tom do mundo. Subharmônico Dukkha não é um inimigo externo, mas a vibração imperfeita do existir quando o salto é tentado antes do passo. Vida contínua, evolução persiste, mas sempre fora de afinação. Ao mostrar o não destrói, ele demonstra, ele afina. E o Dao responde não com palavras, mas com ressonância inevitável. Samsara Dharamasti Bodha Marga Samastita Na bandhana na mukti Kevalalaya samyoga. Subhamani Dukkha não é apenas um som abaixo do som, nem um mantra oculto. Sob outro mantra, mas a sombra matemática da própria frequência. O eco que surge quando a vibração aceita dividir em silêncio e sustentar algo que não pode mais flutuar. Enquanto o harmônico se eleva, multiplicando luz, tensão e expansão. O subharmônico desce, fraciona e ancora, criando peso onde antes havia apenas movimento. Ele não amplia o brilho, nem busca transcendência imediata, pois sua função não emocionar nem seduzir, mas pisar o território vibracional, onde a existência pode permanecer sem colapsar. E a frequência que nasce como fração inteira da fundamental, e ao fazê-lo ensinam som a sustentar matéria, o ritmo a carregar mundo e o Dao a permanecer estável no corpo. Soa
ouvidos. Ressoam nos ossos antes de alcançarem o ouvido. Estabilizam o eixo interno antes que qualquer tiçamento tente interpretá-los. Onde surgem, algo deixa de flutuar. Onde se mantém, algo não se rompe. Por isso em rituais, em música extrema e em estados liminares, submorning do que não atua como emoção, mas como critério. Ele define o que pode existir sem se dissolver, o que suporta o peso do real e o que falha ao tentar subir antes de estar pronto para sustentar. Revela que este poder não corrige pela força nem eleva pelo brilho, mas afinal existe pelo peso correto. Não há julgamento, apenas ajuste. Não há destruição, apenas fixação, onde o subharmônico permanece, o campo se estabiliza e o erro deixa-se crescer. Panam Guru Dvanada Samyogam Naudayana Padanam Kevala Dharana Jetram. Convencer, pois aquilo que precisa ser sustentado não depende de crença, mas de peso correto. Ele revela que dukkha não é punição, nem erro moral, mas o campo onde a vibração aprende a permanecer sem colapsar, e onde toda tentativa de subir antes de sustentar retorna como densidade inevitável. Nenhuma forma pode dizer-se sem eixo. A segunda lei é o peso correto, que ensina que excesso de leveza dissolve e excesso de densidade paralisa, e apenas o equilíbrio permite continuidade. A terceira lei é a fração fundamental, onde somente divisões inteiras da origem geram existência estável, enquanto o resto se perde em ruído. A quarta lei
separar o corpo e os ossos antes da mente. A quinta lei é a estabilização de campo, onde o caos pode existir, mas não se propaga além do limite vibracional permitido. A sexta lei é o critério não emocional, que removes e êxtase, medo e desejo como fundamentos do real. A sétima lei é a gravidade do erro, onde toda falha que tenta acender sem correção cai sobre si mesma até aprender a sustentar suas consequências. A oitava lei é a permanência silenciosa, pois o que realmente mantém o mundo não precisa ser ouvido nem visto. A nona lei é a não flutuação prematura, que impede consciências de saltarem estágios sem caminhar. Correção por ressonância, onde nada é ajustado por violência, mas por afinação inevitável que não vibra no tom correto. Sente o peso até alinhar-se ou cessar, pois do canão destrói, estabiliza. Ao final das palavras o mestre do templo silencia. Em cada mão ele segura uma pilha de cinzas, restos de existências que falharam, não por maldade, mas por pressa. As cinzas não são troféus nem ameaças, mas prova silenciosa de que tudo o que não sustenta o peso do real retorna ao do critério.
desacelera. Ela se fecha. O avança sem pausa. E o campo inteiro responde como um tambor de guerra. Pois já não existe espaço para contenção, apenas para resolução. Golpes cruzam o vazio em sucessão brutal. E cada impacto comprime leis, técnicas e vontades em fragmentos instáveis que não conseguem mais se reorganizar. O caçador tenta impor culpa como lâmina final, mas a crença se quebra antes de tocar o alvo. Suas ilusões colidem entre si, esmagadas pelo ritmo implacável do confronto. E aquilo que dependia de hesitação não encontra mais onde se fixar. Taoísta força, relâmpago além do limite, lançando sucessivas descargas como martelos celestes. Mas o trovão perde hierarquia quando não há mais céu para obedecer. As leis do raio se chocam umas contra as outras, rasgando-se em faíscas sem direção. O cadáver do mal absoluto tenta erguer seus abismos restantes, porém cada camada é esmagada antes de completar a forma. Dezenove colapsos ecoam como batidas secas, e o que ainda vive o faz apenas por inércia, não por sustentação real. Não recua, não prepara, não anuncia. Ele executa. A palma subharmônica desce no meio do turbilhão como um selo em movimento. Não há explosão visível, não há ruptura dramática. O golpe atravessa o campo bélico como uma ordem silenciosa que ninguém consegue desobedecer. A harmonia não é quebrada, caos não é liberado. Ambos colapsam juntos. De intensidade pura, tudo que dependia de tensão, excesso ou ascensão forçada perde o chão. Ao mesmo tempo, técnicas não se desfazem, desligam poderes, não explodem, cessam os corpos, ainda existem, mas já não são sustentados por nada além da espera pela origem. Eles caem sem cair, são despedaçados sem serem destruídos, permanecem vivos apenas o suficiente para compreender. Adara, Gurutva, Titi, Nada, Panda, Kshetra, Dharana, Samyoga.